Nossa Conversa. É um prazer enorme conversar com você. Com Vanderlei Nogueira. Olá, bem-vindo ao Nossa Conversa. Hoje quero falar com você sobre a Copa do Mundo na Argentina em 78. Que jogo? Falar sobre Alemanha e Polônia é triste pelo que se viu, principalmente por parte da Alemanha. Eu que havia apontado a Alemanha como uma das finalistas, se for analisá-la por este jogo, eu creio que ela não tem condições de chegar aonde eu imaginava. Copa do Mundo nunca é só futebol, acredite nisso. Sempre envolveu grandes interesses econômicos, sociais e políticos. O evento é enorme e os governantes veem nele a oportunidade de melhorar as imagens do país e deles próprios. O essencial, e isso que eu acho importante, é ser coerente, procurar, às vezes até voltar atrás, porque só os imbecis não se contradizem. A Argentina foi escolhida como sede em 6 de junho de 66, anos antes, na época do presidente Arturo Humberto Illia. 22 dias depois da escolha, o presidente Illia foi deposto por um golpe de Estado liderado pelo general Juan Carlos Onganía, que presidiu a Argentina até junho de 70. Onganía acabou deposto, dessa vez por outro golpe militar conduzido por uma junta militar. Essa junta militar indicou Roberto Marcelo Levingston para presidir o país por apenas 9 meses. Depois disso, quem tomou posse e assumiu o país foi o general Alejandro Lanusse, que ficou no poder até maio de 1973, decidindo restaurar a democracia no final de 1973. A história é longa e o primeiro momento pode até parecer confusa, mas depois de restabelecida a democracia, o presidente eleito Héctor Câmpora renunciou e o casal Juan Domingo Perón e Isabelita Perón candidatou-se pelo movimento peronista e venceu a eleição com mais de 60% dos votos. Como reviravolta proporcionada somente pela história, Perón morreria 8 meses depois. Assumiu a presidência Isabelita Perón, que permaneceria no cargo até março de 1976. Naquele ano, a história se repetiria novamente. E então, a presidente acabou também deposta por uma outra junta militar. O general Jorge Videla assumiria o poder, permanecendo na presidência até março de 1981. E nesse período, envolto em diversos desdobramentos, é que aconteceu o Mundial de 1978. Aliás, o primeiro organizado pela FIFA, presidida pelo brasileiro João Havelange. Há documentos na FIFA afirmando que, aspas, vamos ver como mudam as coisas na Argentina. Aqui na FIFA, nós temos o pressentimento geral de que, com a mudança para o governo militar, as coisas serão mais fáceis para a FIFA do que antes. Fecha aspas. Todos os governos, desde 1966, tinham interesse na realização do Mundial em 78. A ditadura usufruiu bastante. Esse período esteve marcado por forte repressão política, violações aos direitos humanos, perseguição a opositores, censura, torturas e mortes. Estima-se que mais de 30 mil pessoas foram mortas ou desapareceram durante o regime militar na Argentina, que perdurou até 1983. Em novembro de 2010, Jorge Videla foi julgado por crimes contra a humanidade, condenado à prisão perpétua e destituído da patente militar pela morte de 31 prisioneiros que ocorreram após o golpe de Estado. Jorge Videla morreu em maio de 2013, aos 87 anos, na cadeia de Marcos Paz, no subúrbio de Buenos Aires. A Jovem Pan acompanhou o Mundial da Argentina bem de perto, sem internet e com a conexão sendo feita via telex. E confirmando diariamente nas dificuldades nos telefones de discos, pretos e com suas ligações frequentemente invadidas por chiados e ouvidas atentamente pela ditadura.
os jogos seguiram sendo transmitidos graças à conexão Jovem Pan em Embratel, no Brasil. Por fim, a Argentina sagrou-se campeã. E até hoje, passados mais de 40 anos, os integrantes da seleção garantem que não apoiavam a ditadura. E a seleção brasileira, invicta, foi declarada campeã moral pelo então treinador, professor Cláudio Coutinho. Na época, o microfone da Jovem Pan trouxe tudo isso ao Brasil. Eu tenho procurado reformular aquilo que acho necessário e estou tranquilo, bastante disposto a enfrentar aí uma nova parada que é sempre dirigir a seleção brasileira. Registrou-se a alegria do povo. Disse que a ditadura considerava a vitória da seleção argentina como dela e esperava que a conquista amolecesse o desejo da população de viver em liberdade. E sob anonimato, a Jovem Pan ouviu mães que não encontravam os filhos levados pelos órgãos de repressão e homens que temiam os porões dos quartéis. Ainda hoje, aquele mundial é conhecido como a Copa da Ditadura. Foi bom estar com você. Esse episódio faz parte da história da grande cobertura que a Jovem Pan fez em 1978 na Argentina. Até a próxima Nossa Conversa com você. Nossa Conversa. É um prazer enorme conversar com você. Com Vanderlei Nogueira.